Quando falamos sobre dinheiro à luz da Bíblia, a primeira verdade que precisamos compreender é que a palavra de Deus não apresenta o ser humano como dono absoluto de suas posses. Pelo contrário, ela nos mostra que tudo pertence ao Senhor e que nós somos apenas administradores temporários daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Em Deuteronômio 10:14, encontramos uma declaração poderosa: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Esse versículo estabelece um princípio fundamental. Deus não apenas criou o universo, Ele continua sendo o proprietário de tudo que existe. A terra, os recursos naturais, as riquezas, os animais, os metais preciosos e até mesmo as oportunidades que surgem na vida humana pertencem a Ele. Essa mesma verdade aparece novamente em 1 Coríntios 10:26, onde está escrito: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O apóstolo Paulo repete o mesmo princípio que já estava presente no Antigo Testamento. Tudo o que existe no mundo pertence a Deus. Isso inclui aquilo que muitas vezes o ser humano chama de meu dinheiro, meu negócio, minha propriedade. O Salmo 21, uma reforça outra dimensão importante desse ensinamento. O texto mostra que a verdadeira alegria e segurança do rei não estavam em suas riquezas ou poder, mas na força que vinha do Senhor. Isso nos lembra que prosperidade e segurança financeira não dependem apenas de recursos materiais, mas da bênção de Deus sobre a vida. Quando entendemos esses versículos juntos, percebemos que a Bíblia muda completamente a forma como enxergamos o dinheiro. Em vez de donos, somos administradores. Em vez de confiar apenas na riqueza, aprendemos a confiar naquele que é o dono de todas as coisas. A Bíblia também é muito específica ao declarar alguns itens que pertencem diretamente ao Senhor. No Salmo 50, 10-12, Deus faz uma afirmação impressionante: porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. Esse texto mostra que Deus declara como propriedade dele os animais, as aves e toda a criação. A mensagem é clara: a natureza inteira pertence ao Criador. O ser humano pode utilizar esses recursos, mas não pode agir como se fosse o proprietário final. Em Marreu 2:8, encontramos outra declaração direta de Deus: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor fala especificamente sobre aquilo que muitas vezes representa a riqueza financeira. Metais preciosos, dinheiro, recursos materiais, mesmo as riquezas que circulam na economia, pertencem, em última instância, a Deus. Isso nos leva a uma conclusão muito importante para a vida financeira. Quando alguém entende que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, sua relação com o dinheiro muda. A pessoa deixa de ver o dinheiro como um fim em si mesmo e passa a enxergá-lo como um recurso que deve ser usado com sabedoria, responsabilidade e gratidão. Levítico 2:5 e 23 também apresenta um princípio semelhante ao falar sobre a terra de Israel. Deus diz que a terra não deveria ser vendida permanentemente, porque a terra pertence a Ele. O povo era apenas estrangeiro e peregrino diante do Senhor. Mesmo aquilo que parecia propriedade permanente era, na verdade, uma concessão divina. Esse ensinamento tem implicações profundas para a vida financeira moderna. Ele nos lembra que casas, terrenos, empresas, investimentos e bens materiais são temporários. Podemos administrá-los por um período da vida, mas eles não são nossa propriedade eterna. Quando aplicamos essa visão bíblica às finanças, 3 atitudes começam a surgir no coração de quem entende esse princípio. A primeira é a humildade. Se tudo pertence a Deus, então nenhuma riqueza pode ser motivo de orgulho absoluto. O sucesso financeiro deixa de ser visto apenas como mérito pessoal e passa a ser reconhecido também como resultado da providência divina. A segunda atitude é a responsabilidade. Se somos administradores daquilo que pertence ao Senhor, precisamos usar os recursos com sabedoria. Isso inclui evitar desperdício, agir com honestidade, planejar bem e usar o dinheiro de forma que honre a Deus
Como administradores dos ativos de Deus, devemos sempre buscar a orientação dele. Antes de comprar qualquer coisa, é importante sempre orar e pedir que Deus conceda sabedoria para tomar decisões corretas, para que cada escolha financeira seja feita com consciência e responsabilidade diante dele. A terceira atitude é a gratidão. Quando alguém entende que tudo vem de Deus, cada recurso recebido passa a ser motivo de agradecimento. O dinheiro deixa de ser apenas um número na conta e passa a ser visto como uma provisão divina para sustento, cuidado da família e bênção para outras pessoas. A Bíblia não condena o dinheiro em si. O problema nunca foi a existência de recursos, mas o lugar que o dinheiro ocupa no coração humano. Quando o dinheiro se torna um ídolo, ele domina a vida. Mas quando o dinheiro é visto como algo que pertence a Deus, ele se transforma em uma ferramenta. Essas passagens nos ensinam que Deus é o verdadeiro dono da terra, da natureza, dos animais, da prata, do ouro e de todos os recursos materiais. O ser humano recebe esses recursos por um tempo e tem a responsabilidade de administrá-los com fidelidade. Essa perspectiva transforma completamente a maneira como lidamos com finanças. Em vez de perguntar apenas quanto eu posso ganhar, passamos a perguntar também como posso administrar bem aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Quando esse entendimento entra no coração, o dinheiro deixa de ser apenas um instrumento de acumulação e passa a ser uma ferramenta para viver com sabedoria, generosidade e propósito diante de Deus.